R. Vamos lá. Começamos na página 34, né, Rô? 34, com a morte. Olha que forte, né? A gente já começa Quem que gostaria de ler hoje? Alguém pode ler? O livro está na página 59. 59 na página 59 do livro. E do PDF na página 34, né, Rô? É isso? Isso. Okay. Ana Paula, quer continuar com a leitura, Ana? Posso ler. Então tá bom. Então, eu só não me ofereci para não ficar aquela oferecida de toda semana, entendeu? Pode ser oferecida, a gente aceita. Muito bem-vinda, pode ir. Pode ler. Bem oferecida. Vai, Ana Paula, oferecida. Você vai compartilhar o texto, Ângela? Pode ir? Está fechado o seu áudio. A morte. Espera só um pouquinho, Ana Paula. Vocês preferem compartilhar ou pode deixar assim aberto, vocês vão pelo livro? Dá para ir pelo livro? Todos têm livro? O livro ou o PDF? O Ivan tem o livro? PDF? Não, é que eu estou num outro computador, eu não tenho nada. Eu vou compartilhar, então. Eu vou ouvir, não tem problema nenhum. Eu compartilho, tá aqui, não tem importância. A Vilma também não tem, então é melhor a gente compartilhar. Isso, ó, tá aqui já. Vocês estão enxergando? Sim. Uhum. Okay. Ah, que bom, porque eu estava caçando no meu celular. Tá ótimo. Aí. Acho que assim fica mais fácil para todo mundo. Vamos lá, então. A morte. Participante. Trata-se de um homem de 35 anos. Há 5 anos atrás, fraturou o pescoço. Está sob respiração artificial. Ele é paraplégico e recusa qualquer contato com a família. Afasta também as pessoas que estão ao seu redor e que se aproximam dele. Vive em uma casa de tratamento onde recebe cuidados especiais. Hellinger. Ok, isso basta. Hellinger escolhe um representante para o cliente e uma representante para a morte e os posiciona. O cliente olha para frente. A morte está um pouco distante dele, à sua direita. O cliente oscila. Então, vira a cabeça para o lado direito e olha para o chão. Ele se ajoelha e olha para o representante da morte. Esta lhe estende as mãos. Então, ele olha novamente para o lado direito e para o chão. Hellinger coloca na frente dele um homem deitado de costas. O cliente se dirige a ele. Hellinger para o grupo. Ele não está olhando para a morte, mas para um morto. O cliente coloca a cabeça no peito do morto. Depois de um certo tempo, deita-se de bruços com a cabeça ainda no peito do morto. Este coloca a mão esquerda na sua cabeça. A representante da morte se afasta. Hellinger para o participante. Você precisa deixá-lo partir para onde ele se sente atraído, ok? A participante, sim. Hellinger para os representantes. Agradeço a vocês todos. Para o grupo. Algumas pessoas se interpõem no caminho dos movimentos profundos da alma em direção à morte, querendo solucionar o que é supostamente importante. Está-se em sintonia com o destino do outro. Estando nessa sintonia, pode-se ajudá-lo. Para o participante. Se você estiver em sintonia com o destino dele, não precisa dizer absolutamente nada. Então, tudo estará mudado e você estará na sua força, ok? O participante concorda com a cabeça. Depressão. A solução a partir de uma conquista pessoal. Participante. Trata-se de uma paciente de 34 anos que cria sozinha o seu filho de 6 anos e que começou com depressão há 2 anos atrás.
ela diz: não sei porque estou tão triste, não consigo explicar isso. Este é o problema. Hellinger, a depressão não é tristeza, a depressão é um vazio. Portanto, aqui está faltando algo. Vamos posicioná-la. Hellinger escolhe uma representante para a cliente e a posiciona. A cliente olha fixamente para frente. Depois de um certo tempo, levanta os ombros, faz com eles um movimento de rotação e olha novamente para frente. Hellinger escolhe um representante para o pai e coloca-se na frente dela. A cliente dá uns passos para frente e fica parada de pernas abertas, com as mãos atrás nas costas. Depois de um certo tempo, estende a mão direita para o pai. Ao ver que ele não reage, retira a mão e olha para o chão. Então, olha novamente para ele. Hellinger para o grupo. O pai não se deixa seduzir. Depois de um certo tempo, a cliente olha novamente para o chão e dá alguns passos para trás. As suas mãos estão novamente atrás nas costas. Hellinger para o grupo. A isso denominamos afundar-se na depressão para a participante. Sai-se de uma depressão através de um trabalho pessoal para representante da cliente. E você já sabe muito bem o que deve ser feito. Hellinger a conduz alguns passos para frente em direção ao pai. Então ela vai rapidamente para ele, mas ele sinaliza com as mãos, devagar, não depressa. Hellinger para a cliente. Ajoelhe-se e curve-se profundamente. Ela se ajoelha, senta-se nos calcanhares, cruzando os braços para trás. Hellinger, curve-se com as mãos estendidas e as palmas para cima. Ela curva-se e estende as mãos para o pai. Hellinger, seria melhor ainda se você se deitasse de bruços. Deite-se de bruços. Ela se deita de bruços, estende as mãos para o pai, com as palmas para cima. O pai dá um pequeno passo em direção a ela. Hellinger para o grupo. Desenvolvemos também depressão quando fizemos algo para o pai ou para a mãe. Então, não podemos mais ir até ele sem nos tornarmos pequenos primeiro. O pai curva-se para ela, pega as mãos, levantando-a. Ela levanta-se, ele puxa para si, pressiona a cabeça dela no seu ombro e a abraça como o forte. Ela coloca o braço ao seu redor. Depois de um certo tempo, ele também coloca a cabeça dela no outro. Hellinger para a participante. Só se sai da depressão pagando-se um preço. E esse preço é a humildade. Ficou claro aqui? Não precisamos ter dos detalhes. Para os representantes. Ok, foi isso. Agradeço a vocês dois. Para o grupo. Em relação à depressão, podemos ver que um ou ambos foram rejeitados. Que o acesso a um dos dois está impedido. Não importa quais sejam as razões. Quando um movimento precoce em direção ao pai ou à mãe foi interrompido, isso causa dor profunda. Então, precisamos atravessar por essa dor e levar o movimento interrompido ao seu fim. Para a participante, provavelmente é o caso dela. Para o grupo. Gostaria de acrescentar algo ainda. Com relação aos pais, existe um deslocamento estranho, isto é, saímos do essencial e vamos para aquilo que é de menor importância. Frequentemente, o que não fica à vista é a vida.
olhamos mais para o supérfluo. Entretanto, para a vida, esses pais são insubstituíveis e perfeitos, sem defeitos. O terapeuta ou ajudante deve ter isso em seu campo de visão. Se tiver, todos os pais serão grandes para ele e ele pode honrá-los sem restrições. Se o cliente for conduzido a isso, então todo o resto não é mais tão difícil, porque o olhar se desloca para o essencial. Tive uma boa experiência com os Zulus na África do Sul. Eles não pensam muito sobre a vida, somente em uma coisa. Quando se encontram, um pergunta ao outro: você ainda vive? O outro diz: ainda estou aqui. O essencial está totalmente em primeiro plano. Não é maravilhoso? Então podemos acordar de manhã e dizer: estou aqui ainda. Assim o dia fica salvo para a participante. Ok? Está bem para você? Ela concorda com a cabeça. Continua ou quer falar alguma coisa? Pode continuar? Pode continuar, Ana Paula. A retirada. Participante. Trata-se de uma mulher jovem que vive só. Ela teve relacionamentos com 4 africanos, ficando grávida de cada um deles. Interrompeu a gravidez 2 vezes e deu 2 crianças para adoção. Ela tem psicose. Hellinger, você não conseguirá ajudá-la. Não se pode fazer isso aqui. Deixe-a com seu destino. Desta forma, ela conserva sua dignidade, ok? Ela concorda com a cabeça. Hellinger para o grupo. Existe uma ideia bastante difundida de que quando alguém faz uma formação como psicoterapeuta, assistente social ou professor, sente que foi chamado, que tem direito e também que precisa ser capaz de interferir nos destinos e mudar o decurso da vida. E, na verdade, segundo a sua própria ideia para a participante. Quando se renuncia a essa ideia, pode-se viver bem tranquilo. O grupo ri alto e bate palmas. Considerações finais. A alma presenteia. Hellinger para o grupo. Isso aqui foi uma experiência rica. Também para mim uma experiência rica. Ligações totalmente novas vieram à luz. Minha intenção foi transmitir a vocês experiências e compreensões e indicar caminhos de procedimentos. Sobretudo, quis transmitir como é importante o respeito pelo destino, como ele é, recolher-se, confiar no seu próprio destino e no destino do cliente. Aqui podemos experimentar que algo atua para além dos nossos planos. Então, a profissão difícil de muitos de vocês exercem, principalmente aqueles que trabalham em instituições sociais, fica mais fácil. As frutas mais belas amadurecem por si sós. Meu grande amigo Rilke escreveu uma frase em relação a isso. Mesmo que o camponês se preocupe e haja, onde a semente transforma-se no verão, ele nunca alcança. A terra presenteia. Nós podemos modificar para o nosso trabalho e dizer: a alma presenteia. Tudo de bom para vocês. Aqui alguém quer fazer algum comentário? O que vocês acharam desse trecho? Alguém quer comentar? Oi, Rô, só posso comentar uma coisa? Fazer um comentário? Está me ouvindo? Pode? Tô. Que ele fala a questão de pais perfeitos, né? Eu achei que alguém fosse falar, mas a gente não fala que os pais são imperfeitos.
Mas, enfim, ele fala lá de pais, esses são os pais perfeitos e certos para mim, porque são os únicos que poderiam ser. Se fosse outro, eu não seria a Ângela. Então, esses pais são perfeitos, embora a gente tenha que lembrar sempre de que os pais são homens e mulheres imperfeitos. São seres humanos, imperfeitos. Mas perante a vida, eles são perfeitos. Porque deram a vida, isso, só isso que eu queria reforçar essa parte. Boa noite, Meire, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Ana Cláudia, seja bem-vinda. Só queria acrescentar que todo o movimento que ele fez nessa parte, ele se remete à humildade. Quando ele cita agora, no final, o professor, o assistente social, né, os psicoterapeutas, eles fazem realmente um juramento que é sempre de cuidar da vida, né, de ajudar o outro a preservar a vida, a manter a vida. E nesse aspecto aqui, quando ele fala isso, que se torna mais leve para a pessoa que está exercendo a função, se torna mais leve quando ela aceita o decurso da vida. Em toda a parte que a gente leu, ele fala isso. Quando a gente se coloca para mudar algo que está ali naquela história, a gente está contra a vida, contra o decurso daquela vida. E a gente pode apenas aceitar o destino. O destino qual que é? A gente não sabe. Quando a gente abre o campo sistêmico dessas questões, dessas pessoas que às vezes têm um problema mais sério, a gente vai também vai querer, não vai ter a pretensão de resolver e livrar a pessoa do que ela necessita para a evolução dela. Isso é respeitar o destino. Então, quando a gente começa a ter uma construção, a olhar para tudo isso que o Bert traz com humildade, e que a gente é pequenininho perante a vida, porque a gente está ligado a algo grandioso, e se a gente questiona com a nossa postura, a gente está questionando esse algo grandioso. Aí a gente está bem distante da humildade. Inclusive aquela que a gente também escuta nos diversos caminhos religiosos, nos diversos caminhos espirituais, e se fala muito da gente ter humildade. Então, fazer essa associação com essa linguagem e com esse texto que foi lido é também trazer luz para os nossos entendimentos e procurar deixar mais leve tudo que a gente ainda vir a encontrar. Tá bem? Alguém quer comentar? Ivan? Eu creio que, pelo menos, uma coisa que veio para mim bastante foi a questão da aceitação. Aceitação. A pessoa tem que aceitar aquilo que acontece dela, né? Observar e aceitar o que vem para ela, e entender que aquilo que a gente recebe não é, muitas vezes, aquilo que a gente quer, é o que a gente precisa. Então, talvez é muito relativo, pelo menos eu senti dessa forma. Sim, e a aceitação tem a ver com humildade. Uma pessoa que não vibra na humildade, dificilmente ela vai aceitar. Né? Mais alguém quer comentar? Só mais um comentário, Rô. Ele está falando também, ele fala essa coisa importante, né, que fala da morte, e o Bert fala em algumas vezes, a gente escuta ele explicando sobre a vida, né, e a gente pensa que o oposto da vida é a morte, né, e não é. O que ele diz, e que fez muito sentido para mim, é que, assim, a vida é algo em que a pessoa nasce e a pessoa volta para a morte. Então, ele fala que a vida é isso, né? É o nascimento e a morte. Que a gente brota ali, né? No nascimento a gente brota e na morte a gente retorna. Mas retorna para onde? Para essa grande coisa que a gente chama de vida, né? E a gente tem sempre a ideia de que o oposto da vida é a morte, não é?
Isso fez muito sentido para mim também, me acalmou muito o coração escutar isso. E eu digo mais, que no Evangelho fala que a verdadeira vida é essa que a gente busca compreender. Como que são feitas as conexões espirituais, as ligações lá, e como que se continua o aprendizado. É isso que a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente acredita, né, nessa grandeza de vida que é a verdadeira vida eterna que está lá. Entende? Faz muito sentido para mim. Muito bem colocado. São mistérios, né? O que eu achei... Desculpem interromper, acho que eu acabei interrompendo, mas o que eu achei interessante foi aquele diálogo dos Zulus no final. Você ainda está aqui? Eu ainda estou aqui. Quer dizer, a nossa tempo e espaço é uma coisa muito relativa, inclusive para uma tribo que não conhece a lei da relatividade. Sim. E muito linda a frase, né? Você ainda está por aqui? Eu estou por aqui. Ainda estou por aqui. De manhã eu agradeço o alimento, eu agradeço a Deus, né? Hoje eu incorporei isso, eu digo, eu agradeço por ainda estar aqui. Depois que eu li essa parte de Bert, bem lembrada, a oração de eu agradeço o alimento e agradeço por estar aqui ainda. Aí um dia o Cláudio, meu marido, falou assim, como assim? Aí eu fui explicar para ele, faz todo sentido, eu agradeço por aí. Você está aqui ainda, te lembra, né, o momento mori, né, que te lembra de que o memento mori é algo que faz você lembrar da morte, né, que a morte é a todo instante, e cada vez que a gente se depara com a morte, parece que a vida vem mais intensa, você fala, uau, a morte vem, então deixa eu aproveitar, é mais ou menos assim, não sei explicar muito bem essa questão do memento mori, mas para mim faz todo sentido. Uma coisa muito importante é a gente ter clareza que tudo se transforma, nada se perde. Tudo se transforma. Então, quando acaba o nosso tempo aqui, nessa roupa física, vai ter uma transformação. É essa que você comentou, que volta para essa vida mais profunda, né? Para essa real vida que a gente se separou um pouquinho, né? Porque a real vida está aqui, a gente se separou um pouquinho, ficou mais denso operando aqui, vivenciando as coisas que a gente precisa aprender aqui na matéria. E quando a gente retorna, como é que a gente vai estar? Isso é fantástico, né? É muito bom a gente... Posso fazer uma pergunta? Sim, pois não, Nair. Em alguma obra, em algum ponto, o Bert Hellinger fala de reencarnação, ele acreditava nisso, porque quando a Ângela falou dessa história da gente brota e a gente volta para aquela vida, aí depois a gente brota de novo e tal. Ele tem isso? Essa é a lei da evolução, né? Não, ele não fala de reencarnação. E ele não fala, mas ele não fala disso. Mas ele comenta sempre, o Nair, do corpo, que é essa densidade. Ele comenta da alma, que as grandes mudanças acontecem na nossa alma. Aí a gente pode falar que é o âmago da vida, a gente pode falar que é na parte emocional, na parte que a gente está estudando e se desenvolvendo mais, para ter mais compreensão. E ele fala de uma parte que é espírito. Quando ele fala dessa parte que é espírito, ele não está falando sobre o espírito como a gente vê na ótica espírita, mas ele fala de algo mais profundo ainda. Então, não tem nada a ver com a questão da reencarnação. Mas só para deixar claro, Nair, a vida, ela brota... Se a gente brota e a gente volta, seria uma vez só? Não. Então, assim, aí vai depender da sua crença, né? Para mim, são mistérios, né? Mas ele não fala isso. Ele não se refere em momento algum ao trabalho dele a coisas assim. Não. O que ele diz, o que ele está dizendo é que, assim, como a formação dele ele é teólogo, o que diz, né, na Bíblia? Ele fala do pó nasceis e do pó retornareis. Então, é isso que ele está dizendo, que de algo grande você vai surgir e para esse algo grande você vai retornar. Mas ele não está falando que
a vida surge, volta e surge, volta. Não é a mesma vida, é o nascimento, né? A pessoa nasce, depois morre. Não é nesse sentido que eu disse. Eu disse no sentido de que a vida é aquele maior e que o nascimento e a morte estão dentro da vida, fazem parte da vida. Entende? Nesse sentido. Como ele foi sacerdote, não é? Foi do catolicismo, né? Uhum. O catolicismo tem uma única vida, não tem a reencarnação. Mas é que assim, ele não entra nesse estudo de reencarnação e nem mistura quando ele explica, quando ele fala. A fala dele não tem nada, assim, não nada religioso, porque ele tem... Nem um teor religioso, né? Mas não tem um dogma. Próprio crescimento, né? Ele fala de uma vida, ele fala no geral. Não está ligado a nenhuma religião. Por isso que a constelação, ela caminha, ela faz um percurso que ela é bem... para as pessoas que estão preparadas, esse conteúdo, essa literatura, esse avançar um pouquinho faz sentido. Né? Ela não tem um teor religioso. Ela caminha, ela faz um caminho, ela abriu caminhos, né? E eu acho interessante você colocar isso, Nair. Mas quando a gente fala das questões reencarnatórias, elas pertencem realmente a outro terreno, né? A outro movimento. Mas eu achei bacana você ter perguntado. Então, mas eu pensei se em outros trabalhos, ou no fim, em alguma coisa, ele chega nisso. Então, ele nunca vai falar nada da obra dele, do trabalho dele. Ele não se refere também nunca a vidas passadas. Não. Também ele não. trata a vida agora. Ele valoriza muito a vida, a essa oportunidade que a gente tem de estar aqui. E de fazermos o bom proveito dela, em todos os aspectos. Então, o foco dele é esse. Olha, você tem uma vida, ela é grandiosa, faça algo bom com ela. Entende? Sim, isso eu entendi, mas eu fiquei curiosa se ele depois... porque eu nunca li nada dele, a não ser aquele primeiro livro que nós lemos, e esse aqui estou chegando agora de paraquedas, né? Aí fiquei imaginando no restante da obra dele se teria alguma coisa assim. Não tem. Eu gostaria de colocar uma coisa só nessa história, e independente da crença de cada um. Alguns anos atrás, a Universidade de Oxford ela fez uma pesquisa em vários tipos de religiões, quem acreditava na vida após a morte. 3/4 da população do mundo, isso extrapolando a pesquisa, e foi feito em vários países, 3/4 da população do mundo, independente da crença, acredita em vida após a morte. Então, só para deixar esse registro. Agora, se a pessoa volta, não volta, como volta... Sim, são outros 500. Muito legal. São outra parte da história. Mas legal, a primeira parte da história, todo mundo está consciente que vai sair daqui e vai para algum lugar. Isso já é bom. Isso é pacificado na maior parte da população do mundo. Isso já é bom. Interessante. Pela contribuição, é isso mesmo. É isso mesmo. Obrigada pelas contribuições. Thaís, seja bem-vinda. Você disse que ia entrar um pouquinho mais tarde, eu já vi seu rostinho aí, tá bom? Ana, pode continuar a leitura, por favor? Pode continuar? Pode continuar, Ana, por favor. Viciado em drogas. Participante. O caso que mais me preocupa é de um jovem de 15 anos que é viciado em drogas. Hellinger, ok, vem até aqui. É seu cliente? Participante. Ele é cliente de uma instituição pública na qual trabalhei até agora. Hellinger, e o que preocupa você? Participante, ele já tentou se suicidar várias vezes. Hellinger, e
E o que preocupa você? Participante: será terrível se tiver que vivenciar o seu suicídio. Hellinger para o grupo: ela pode trabalhar com ele? Deve trabalhar com ele? Ela já perdeu sua força. Ela concorda com a cabeça. Hellinger para testar isso. Hellinger escolhe um representante para o jovem viciado em drogas e coloca a terapeuta em frente a ele. Então, conduz a participante para mais perto do cliente. Hellinger, você está vendo algo no rosto dele? Você viu? Ela concordou com a cabeça. Hellinger, ele não a quer. Você o incomoda. Para a participante: você pode sentar-se agora, mas continuarei a trabalhar com o caso. Agora farei uma supervisão para que vejamos se alguém deve trabalhar com ele ou se não deve fazer isso de modo algum. Hellinger coloca um representante para a morte em frente ao cliente. O representante da morte estende as mãos para o cliente, convidando-o a se aproximar. Hellinger para o representante da morte: você ainda não está centrado. Aqui você não deve ser terapeuta. Aqui você é apenas a morte. O representante concorda com a cabeça e deixa os braços caírem. O cliente respira profundamente. Ele e a morte olham um para o outro durante um longo tempo. Hellinger escolhe um representante para o pai do cliente e o posiciona ao lado dele. O pai olha alternadamente para o filho e para a morte e aproxima-se lentamente do filho. Este vira-se para ele e os dois se olham. O pai olha de vez em quando para a morte também. Hellinger, depois de um certo tempo: agora vou fazer uma intervenção terapêutica. Hellinger conduz o filho para mais próximo do pai. Quando está mais perto, o pai estende a mão para ele. O filho coloca a cabeça nos ombros do pai e os dois se abraçam carinhosamente. Hellinger para a participante: frequentemente as mulheres barram o caminho em direção ao pai. Por isso, via de regra, não devem tratar dos viciados em drogas. Para o grupo: o vício em drogas encontra-se, sobretudo, naqueles cujo acesso ao pai está vedado, de fato, pela mãe. Esse é o padrão básico. Quando uma mulher trata de viciados em drogas, faz muitas vezes a mesma coisa. Ela coloca-se no caminho e impede o acesso ao pai. Somente uma mulher que respeita o pai e respeita os homens devem trabalhar com viciados em drogas. Portanto, aqui é uma forma de vício pela droga. Mas existe uma outra. Nesse caso, o vício pela droga é uma espécie de suicídio. Contudo, pode também ter uma outra causa, por exemplo, que um viciado em drogas queira morrer no lugar de um outro por expiação. A droga é o que está faltando. Normalmente é o pai que está faltando. Isso vale tanto para garotas como para garotos. Para o representante do filho: como foi para você? Filho: muito bom. Tive a imagem de que atrás de mim está uma mulher zangada. Acho que era a mãe que estava olhando. Hellinger: sim, exato. Para os representantes: agradeço a todos vocês. Outra participante: também trabalho num centro para viciados em drogas. O que você disse me tocou. Hellinger: bom. Continua ou quer comentar alguma coisa? Pode continuar. Psicose maníaco-depressiva.
Participante. Trata-se de um homem jovem que tem psicose maníaco-depressiva. Está muito desnorteado após ter tido uma crise e não sei qual é o meu papel aí. Hellinger, sente-se ao meu lado. Qual a idade do homem? Participante, 35. Hellinger, o que você sabe sobre a sua infância? Participante, perguntei-lhe, mas ele não me deu nenhuma informação significativa. Hellinger, ok, então vamos ver. Hellinger escolhe uma representante para o cliente, posiciona uma mulher também, sem dizer quem ela representa. O cliente vira-se para a mulher, que obviamente é a sua mãe. Ele se dirige lentamente para ela e coloca a cabeça em seu peito. Ela puxa-o para si e os dois se abraçam intimamente. Hellinger escolhe um representante para o pai e o posiciona. Depois de um certo tempo, a mãe olha para o pai. Um pouco depois, o filho se solta do abraço e olha também para o seu pai. Ambos, mãe e filho, viram-se para o pai, continuam segurando-se por trás e soltam-se lentamente do abraço. Hellinger conduz o cliente para trás do pai, de forma que a mãe e o pai ficam agora sozinhos, um frente ao outro. Hellinger para o cliente. Como você está agora? O cliente, melhor. Hellinger para os representantes. Podemos interromper aqui. Para a participante. Frank Hooper chamou a minha atenção para o fato de que, segundo suas experiências em relação ao distúrbio maníaco-depressivo, existe muitas vezes um incesto. Pode-se ver isso aqui. Não eram mãe e filho. Ela o seduziu. Para o representante do cliente, você sentiu isso? Ele confirma. Hellinger para o participante. Qual é a solução? Mostrei aqui. Ele se esconde atrás do pai, ok? O participante concorda com a cabeça. Hellinger para o grupo. Um rapaz com uma mãe assim precisa mesmo enlouquecer. Nossa. Alguém quer comentar? Gente, alguém quer fazer algum comentário? Não? Porque o pai não se colocou como barreira, né? Não, ele se colocou como protegendo o filho, né? Aqui a solução foi essa. Para cortar essa doença que foi desenvolvida, né? Entre mãe e filho. Então, aqui um vínculo que estava doente fez com que o menino desenvolvesse esse estado psicótico, né? Esse estado de problema, né? Ao ponto de querer enlouquecer, né? Mas só porque a mãe estava o seduzindo. Então, o pai se coloca aqui na frente dele como se fosse uma proteção para que isso haja no sistema e realmente o filho consiga sair dessa situação, né? Obtendo uma cura para o seu estado. Alguém quer comentar, gente, o que foi percebido? Não? Pode continuar, Ana, por favor. Menino psicótico. Participante. Trata-se de um menino de 7 anos que é psicótico. A criança não fala. Hellinger. Sente-se ao meu lado, para participante. Ele é psicótico ou autista? Participante, psicótico. Hellinger, como isso se mostra? Participante, quando está brincando, existe uma tendência para separação e dispersão. Hellinger, como isso se mostra? Participante, ele quer falar, mas a fala não é estruturada. Hellinger, quem está confusa? Você. É você que não consegue descrever claramente o que está acontecendo. Eu lhe perguntei 2 vezes e você não me respondeu claramente. Não tenho imagem alguma. Portanto, o que ele faz quando mostra que é psicótico?
Participante: ele anda para trás. Até 2 anos atrás, tinha crises epiléticas sem uma razão orgânica. Acho que existe um pano de fundo sistêmico do lado da mãe. Hellinger para o grupo: agora está mais claro. Em primeiro lugar, gostaria de descobrir se trata do lado materno ou do paterno. Quando alguém diz que se trata do lado materno, está frequentemente na pista errada. Nesse caso, é preciso ser prudente. Então, por prudência, vou sempre para o outro lado. Para a participante: pode ser que você esteja na pista certa, por isso vou testar. É um teste bem simples. Pode-se ver isso imediatamente. Pega-se apenas um homem para o pai e uma mulher para a mãe. Então veremos como se comportam. Hellinger escolhe um homem e uma mulher e os coloca. O homem e a mulher se olham. Ela está aberta e ele sombrio. Hellinger para participante: de que lado é? É do lado dele. Para os representantes: ok, esse foi o teste. Vocês podem sentar-se novamente. Para participante: agora podemos trabalhar. Este foi somente um teste para mostrar onde começaremos. Participante: aconteceu algo importante com a mãe, mas não sei se devo falar isso aqui. Hellinger: diga. Participante: a mãe foi abusada muitas vezes pelo tio quando ela era criança. Hellinger: isso não é importante aqui. Hellinger escolhe o mesmo representante para o pai e o posiciona. O pai respira com dificuldade, curva-se um pouco para a frente, segura o seu braço direito e recua, dando pequenos passos, curvando-se muitas vezes para a frente e olhando intensamente para um ponto. Hellinger para o grupo: agora pode-se ver quem na família vai para trás. Hellinger coloca uma mulher em frente e ele pede a ela para ficar de cócoras. Esta ajoelha-se e curva-se até o chão. Hellinger acena para uma outra mulher e faz um gesto indicando que ela deve deitar-se no chão entre eles. O pai vai primeiro para o lado direito, então se aproxima da mulher morta e se ajoelha. Está segurando o pulso direito com a mão esquerda e balançando, muito tenso, a parte superior do corpo para os lados, para a frente e para trás. Hellinger para o grupo: da maneira como o pai segura as mãos, dá para ver que tem energia de agressor. A mulher morta está inquieta e rola para o lado direito. Após um certo tempo, deita-se de bruços e rola novamente para o lado esquerdo. Seus movimentos convulsivos lembram um surto epilético. Hellinger coloca um representante para um menino epilético na constelação. A mulher continua rolando no chão com movimentos convulsivos. O pai continua balançando a parte superior do corpo para a frente e para trás. A mãe endireita-se e olha para a mulher. O filho cruza os braços. A mulher morta fica calma por um certo tempo. A mãe desliza de joelhos em relação a ela. Quando toca na morta, esta se contorce e rola de um lado para o outro. A mãe segura os seus ombros. Ela se acalma e fica deitada no chão de braços abertos. A mãe toca as suas mãos. Ela ainda tem alguns espasmos. O pai ainda continua fazendo os mesmos movimentos. O filho afastou-se um pouco e está sentado encolhido. Hellinger coloca então um homem na constelação sem dizer quem ele representa. A mãe e a mulher morta olham para o homem. A morta fica calma e estende a mão para o homem. Este se aproxima,
pega-a pela mão e a abraça. A mãe abraça os dois. O pai deita-se no chão, olha na direção dos outros e continua ainda fazendo os movimentos de acalanto. Depois fica quieto. Hellinger para o filho. Mudou algo para você agora, o filho? Eu me acalmei um pouco. Para o grupo apontando o pai. Ele se acalmou, obviamente. Hellinger conduz o filho para o pai. Hellinger para o filho. Deite-se ao lado do seu pai e olhe para ele. Ambos se olham. O filho estende a mão em direção ao pai e a aperta. Depois de um certo tempo, encosta-se no pai, que o abraça. Hellinger para a participante. O que fiz aqui? Testei se tinha algo a ver com o pai ou com um antepassado. A imagem ficou então clara. A mulher morta queria ter uma ligação com o outro homem. Depois disso, o pai pôde soltar-se e deitar-se. O filho fica protegido com o pai. Ficou bem claro? Ela concorda com a cabeça. Hellinger para o pai. Como você está agora? Pai, agora estou quieto. Hellinger para o filho. Para você, filho, estou bem aqui. Para os representantes, agradeço a todos vocês. Alguém quer comentar? Complexo, assim. Sim, difícil essa história, hein? Sim. Com certeza. Mas a gente olha para a história como ela é, né? Sem julgamentos, apenas com esse teor, né? Com essa observação de aprendizado, né? Por ser complexa, o Bert foi até onde pôde, né? Ele fez os testes, ele foi sendo conduzido por tudo que aparecia nos movimentos, tanto da que estava deitada, morta, quanto do que ele foi acrescentando. O homem, quando ele acrescentou o homem, acalmou, né, a morta. E aí o pai teve condições também de se acalmar e o filho de se aproximar. Geralmente é isso que acontece. A constelação, ela é muito guiada pelo estado de alívio que ela causa nas pessoas. Cada vez que há liberação e há alívio, é porque a gente está no caminho certo. E que o processo de solução ali está evoluindo. Tá? Todos aqui já participaram de constelação? O Ivan não? Eu já. Eu já. Ana Paula, sim. Helena? Já. Fernanda? Já participou, Fernanda, de constelação? Eu já vi, já. Já viu, mas não participou. Não. Ah, entendi. Tá. Então, gente, é só sentindo mesmo na pele. Quem sabe na próxima ocasião que a gente estiver realizando a constelação da sorteada de hoje, vocês possam sentir na pele o que é participar da constelação como representante, que se manifesta, tudo se manifesta no corpo. Tá? Alguém quer acrescentar algo? Não? Dá para a gente ler esse finalzinho? Acho que a gente, para fazer a meditação final, né, Rô? Senão não vai dar então tempo. Tá. Podemos, então tá. Então você marca a página que parou, e aí a gente retorna dia 14, né? Isso. 14 de janeiro. Então, eu vou compartilhar aqui uma música, e essa meditação, ela foi inspirada na professora Marilise, tá? Ela recebeu da fonte, né? Como a gente fala, ela estudou com Bert Hellinger. E ela foi uma inspiração. Então, eu vou pedir para vocês, se possível, para que vocês fiquem em pé. Não sei, vocês precisam pelo menos ter 1 metro de frente aí para vocês. Se vocês quiserem deixar a câmera desligada, ou
só escutando, pode ficar à vontade. Eu só estou aqui procurando para compartilhar o som. E esse exercício, esse pequeno exercício de constelação é para que a gente possa olhar o próximo ano. Tá? Então, deixa pelo menos que tenha um espacinho que você possa dar um passo para frente, alguma coisa assim. Quem preferir, pode também fazer mentalmente. Quem não tiver condições de ficar em pé e quiser fazer mentalmente, mas o ideal é que você fique em pé, tá? Só me digam se estão ouvindo o som, se vocês estão escutando o som. Tá? Então, agora vocês vão colocar de pé. Vocês vão imaginar que agora eu tenho um poder mágico e super especial sobre vocês. E eu consigo retirar de vocês todas as células que vieram do seu pai. Então, imagina que seu lado direito vai ficar todo esvaziado aí, pelo menos fisicamente, mas todas as suas células, uma a uma, eu tiro e retiro, sem exceção. Respira, perceba no seu corpo quais sensações que você consegue entender. E você vai agora dar um passo para frente. Perceba como foi dar esse passo. Se foi fácil, se foi pesado, se foi cambaleando, se foi difícil. Como foi para você dar esse passo? Perceba. Respirando, ainda sem as células do Pai, porque eu tive esse poder mágico sobre você. Dá um passo de volta para trás, retorna ao seu lugar. Isso. Com esse mesmo poder agora, eu devolvo todas as suas células que pertenciam a seu Pai e que eu retirei. Eu devolvo todas elas, e uma a uma, elas vão se encaixando. E agora, você se completa. Olhando para frente, você vai dar um passo. Completo com sua mãe e seu pai, vocês vão dar esse passo. Perceba como foi agora. Foi mais fácil, mais difícil, igual, talvez um pouco mais forte. Algo mudou, perceba. Dando mais um passo para frente, se possível, diga: agora eu sou grata. Pode ser em voz audível. Agora eu sou grata, ou grato, e completa, eu completo. Com os meus pais em mim. Com vocês, agora vocês falando para os seus pais, com vocês em mim, eu tenho todos os recursos que eu preciso para olhar para esse próximo ano. Para o próximo, e para o próximo. E aí você vai ouvir agora. Mentalmente você vai pensando. Pode até repetir. Pode repetir. A minha missão é trazer amor a estes corações endurecidos. Mas não porque eles quiseram ser, mas porque eles precisaram ser. Então, essa é a sua missão. E diga assim: hoje, mais uma vez, estou completo. E assim, repita: eu sou responsável por esse fio de amor que sai do meu peito agora.
e que traz vida, união e leveza para todo o nosso sistema. Isso, respirando fundo, voltando nos seus lugares. Vamos. Deixa eu só parar o som. E aqui, o que a gente precisa, né, de sucesso para ter o próximo ano e olhar o próximo ano, porque não tem mágica, né? A gente fala assim, uau, agora eu vou aprender alguma coisa para o próximo ano. Não tem segredo não, gente. O segredo é estar completo de mãe e de pai. Então você vai ter o próximo ano, próximo, sempre com a mãe e pai. Sempre se completando com a mãe e o pai. E como vocês são buscadores, ou seja, pessoas que estão buscando sempre esse aprendizado maior, vocês são responsáveis, sim, por trazer essa leveza para o sistema, essa união, esse amor, e ser essa fonte de amor, né? E é isso. E aí, eu e Rosita aqui, né? Estou falando o nome de Rosita, mas desejamos para vocês umas boas festas, um bom final de ano, um bom início de ano, com a mamãe e papai aí no coração, completos para o próximo e para o próximo. Tá bom? Muito obrigada para vocês também. Obrigada. Rosita, quer falar? Agradeço vocês. Quero falar, vocês já estão se despedindo, então não vai ter sorteio da constelação. Eu paro a gravação, aí a gente faz. Tá bom? É só pegar algum depoimento, se vocês tiverem, o que vocês acharam do exercício? Alguém quer comentar rapidinho? Como vocês foi fizeram... Isso é uma constelação, né? Como o Gilberto chama, exercícios sistêmicos de constelações, né? Então, esse foi o campo, vocês sentiram o campo. Alguém pode me dizer se foi fácil dar um passo para frente? Vocês sentiram facilidade em dar esse passo para frente quando eu retirei as células do pai? Fisicamente, vocês sentiram? Não, não foi fácil. Nossa, eu tremia. Eu fui fazer esse exercício, eu tremia, assim. Quando retirou as células da parte do pai, eu me senti fraca, parecia até que estava pendendo aqui, né? E aí depois, quando estava pai e mãe ali completo, realmente é incrível a sensação de ser forte, de ir para a vida mesmo, né? Mais um ano. Mais um ano, próximo. Porque o pai, ele tem esse simbolismo, né? Como o Bert fala sempre, né? A mãe traz ao mundo, mas é o pai que mostra, né? A mãe traz a luz, né? Traz ao mundo, ela amamenta, ela alimenta, ela cuida, mas é o pai que... É só na mão do pai que a gente conhece o mundo e tem essa força, né? Então, eu não tive força nenhuma, minha perna ficava assim. A Rosita, eu via ela fazendo assim também, eu não consigo. A minha perna fazia... eu fiquei toda torta assim, ó. Fiquei assim, ó. Isso mesmo. Muito torta. Isso mesmo mesmo. sentada, eu percebi. A Ana Cláudia caiu? Não, tá aqui, tá só sem imagem. Então, eu vou só encerrar para a gente fazer o sorteio, tá bom? Aí a gente encerra a gravação aqui. Mas não encerrar o curso, tá bom? Espera aí, não desliga não, tá, gente? Só vou terminar a gravação aqui. Então, até dia 14.